A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, bom dia para você. Começa agora o Informe-se Bem de hoje e o assunto é uma pesquisa que revelou que pobres se endividam para comprar comida e pagar contas básicas. O estudo foi realizado pelo Instituto Plano CDE. O economista e professor universitário Paulo Afonso analisa estes dados preocupantes. Segundo um estudo conduzido pelo Instituto de Pesquisas Plano CDE, comprar comida e pagar as contas do dia a dia estão entre as principais razões para a população das classes C, D e E tomar empréstimos ao longo dos últimos meses no Brasil. Do total de participantes dessa pesquisa, considerando aí quem tomou ou tomaria um empréstimo, entre 45% e 50% das pessoas que responderam das classes C, D e indicaram que a alimentação e as contas do mês foram ou seriam aí a principal finalidade. Então, as pessoas estão tomando empréstimos para pagar alimentos e as contas do mês. Quando a gente olha as pessoas das classes A e B, esse percentual ele já cai para 30%. Considerando todas as classes, então 42% afirmam ter algum tipo de dívida, algum tipo de dívida em atraso. Então, salta aos olhos essa questão da necessidade dos empréstimos para comprar comida, indicando a situação grave que uma série de famílias enfrenta atualmente. Nesse cenário, é preciso ainda mais atenção com a concessão do empréstimo consignado para os benefícios do Auxílio Brasil, que em muitos casos estão contraindo dívidas com juros elevados para a subsistência. O consignado do Auxílio Brasil, ele só vai fazer com que as famílias se endividem ainda mais. Na pesquisa, também aparece o pagamento de outras dívidas e montar ou investir no próprio negócio, entre os principais motivos aí que justificaram a tomada de empréstimos. Na divisão por faixa de renda, então foram considerados, para definir as classes D e E, os domicílios com renda familiar até R$2.000. Aí eles classificaram como C2 o intervalo entre a renda entre R$2.000 e R$3.000, e como C1, entre R$3.000 e R$6.000. E a classe AB é formada por lares com renda familiar acima de R$6.000. Então a pesquisa de abrangência nacional, ela ouviu aí 2.370 pessoas maiores de 18 anos, de todas as classes sociais, entre os dias 26 de julho e 9 de agosto de 2022. O levantamento ele aponta ainda que cerca de 50% das famílias tomaram algum tipo de empréstimo no último ano, sendo familiares e amigos a principal fonte para a busca dos recursos entre os mais pobres, seguida aí pelos bancos digitais e pelos bancos tradicionais. A combinação de um cenário de crescimento econômico baixo, desde os meados de 2014, com uma inflação alta e um mercado de trabalho aí caracterizado pela precarização e pela informalidade, faz com que o crédito ele seja cada vez mais utilizado como um complemento à renda da população de menor poder aquisitivo. E o crédito, como complemento de renda, ele é um caminho quase certo para o superendividamento. Ainda, segundo essa pesquisa aí, 50% dos participantes nas classes D e E já tiveram que reduzir aí a compra de comida, de alimento, para pagar algum tipo de dívida. O aumento na carga de trabalho, quando eu falo em aumento na carga de trabalho, eu falo assim de fazer mais horas extras, fazer bicos, trabalhos temporários, e a venda de bens, como carro, móveis, eletrodomésticos, também costumam aí ser uma das alternativas mais utilizadas. O levantamento ele aponta ainda que cerca de 20% dos entrevistados fazem um uso alto das contas bancárias, mais de uma vez por mês, há menos de 2 anos.
né, que a gente chama são os públicos, aquele público recém-bancarizado, né, sendo que cerca de 80% da população é da classe C, D e E. O estudo ele indica que a maior parte dos recém-bancarizados é formado por mulheres, né, 62%. Desses, 50% são negros, né, e quase a metade desse público, né, 49%, se vale aí de novas instituições financeiras digitais, como o principal banco aí para acessar os serviços financeiros. O estudo ele indica ainda que os entrevistados, em especial de menor renda, né, afirmam que têm uma experiência melhor ao utilizar os bancos digitais, né, na comparação com os grandes bancos. Então, o surgimento de novos bancos digitais ele é um fator positivo, né, à medida que aumenta a concorrência em um setor ainda altamente concentrado no Brasil. Mas, por outro lado, pode acabar contribuindo aí para um aumento do endividamento das classes mais baixas, né, se a oferta de crédito ela não vier acompanhada aí de acesso à informação, né, de qualidade, que conscientize as pessoas sobre os riscos dos empréstimos dentro de um orçamento apertado. Então, o levantamento ele aponta também que o Pix, né, ele se tornou aí o principal meio de pagamento para cerca de 30% da população, sendo a alternativa mais citada aí pelo público da classe C, né, atrás do cartão de crédito, né, na classe AB, e do dinheiro, né, na classe D e E. Entre os brasileiros que conseguiram poupar algum valor no último ano, né, acima de 60%, né, mesmo nas classes C, D e E, a caderneta de poupança ela continua sendo aí a principal alocação de investimento entre todas as classes sociais, bem como guardar o dinheiro em casa. Então, além disso, cerca de 1 em cada 3 brasileiros disse que pretende fazer alguma aplicação na poupança nos próximos 12 meses. Outros 28% gostariam de investir nos fundos, né, criptomoedas, né, à frente de opções como títulos públicos e tesouro direto. Então, a gente observa que o brasileiro ele ainda tem um longo caminho a percorrer aí quando a gente fala em educação financeira. O Informe-se Bem de hoje, terça-feira, fica por aqui. Para você um bom dia e eu te espero amanhã após o Jornal das 7. Um grande beijo para você e até lá! O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.